De vos convidar a abrirem as vossas Bíblias no segundo livro de Reis, no capítulo 2 e no versículo 11. Vou tentar ver se não atraso muito para não vos demorar muito tempo, uma vez que está bastante calor. Vamos ler 2 de Reis, capítulo 2, versículo 11. Indo eles andando e falando, de repente um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Quem é que ia andando com Elias? Eliseu. Este relato, irmãos, é algo, poderíamos dizer, surpreendente. Nós lemos que Elias foi levado aos céus num redemoinho. E esta revelação é, de certa forma, impressionante, porque, ao dizer-nos que Elias foi levado aos céus, é algo que é bom, é algo que, com certeza, todos nós gostaríamos que acontecesse conosco. Mas o facto mais, digamos, surpreendente, talvez, é que ele foi elevado ao céu, aonde? De que forma? Num carro, mas num redemoinho. Deixem-me pensar um pouquinho convosco, será que não havia uma forma mais suave de Elias ser levado ao céu? Caramba, Elias tinha passado por tantos momentos difíceis na sua terra, não poderia ter vindo uma nuvem simplesmente suave, com uma brisa suave, e levado Elias ao céu? Mas não é isso que aconteceu. Elias tinha perseguido, a cabeça dele estava a prémio, se Jezabel tem podido, com certeza que lhe tinha tirado do lugar. E agora, ainda por cima, Elias vai para o céu. Onde? Num redemoinho. Não é estranho? Em alguns dicionários, o redemoinho chega a ser definido como uma tempestade de vento forte em espiral. Um redemoinho, estar num redemoinho, em princípio, pode não ser uma experiência muito agradável. Nós lembramos, já para não falar naqueles ventos ciclónicos e redemoinhos que ouvimos falar na região das Caraíbas e na Califórnia e outros lugares ali da América Central e do Norte, lembramos que há cerca de 1 ano, 2 anos, aqui mesmo em Portugal, alguns ali pela região da Nazaré, depois Tomar, houve um redemoinho ali também e que fez alguns estragos. Não tão grandes quanto os outros que normalmente vemos no noticiário acontecer, mas ali também. Portanto, quando pensamos em redemoinho, pensamos num movimento rápido e praticamente destrutivo, causado pelo cruzamento de ventos agitados. Mas Elias foi levado no redemoinho ao céu. O que chama a atenção, queridos irmãos, é que Elias, ou melhor, deixem-me pôr de outra forma, Deus usou um elemento da natureza, uma tempestade, poderíamos dizer, com ventos fortes e agitados, para conduzir Elias ao céu. E tanto quanto nos é dado saber, penso que não me engano, acho que Elias chegou sem nenhum arranhão, sem nenhum problema de saúde. Chegou lá direitinho. Como Deus é tremendo. Como Deus é fascinante. Aquilo que é perigoso, que possui poder de destruição, é domado por Deus. É subjugado, é dominado, é controlado por Deus. E pode ser usado por Ele também em nosso favor. Podemos pensar nesse redemoinho como os momentos difíceis da nossa vida, tempestades que por vezes nos chegam, problemas que nos surgem e que afetam de maneira sobremodo insistente as nossas vidas. E quando pensava nisto, reparei que redemoinhos representam, por vezes, momentos de tensão nas nossas vidas, que Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, usa para falar connosco
ou para nos aproximar mais dele. Estes redemoinhos são compostos, conforme disse há pouco, por ventos de forças contrárias. São ventos que sopram de um lado e do outro e, ao encontrarem, provocam estes movimentos. Querido irmão, querida irmã, se está a passar por um período de tensão na sua vida, se está envolvido numa tempestade de ventos contrários, não se esqueça, Deus controla os redemoinhos. Deus aplaca a fúria dos ventos fortes. Lembram-se quando ele ia no barco, que ele ia a dormir? Os discípulos estavam aflitos, assustados, pensavam que ia morrer. E o que é que Jesus fazia? Dormia tranquilamente. E quando ele é acordado, o que ele faz? Fala e a tempestade desaparece. É curioso, irmãos, eu imagino que deveria estar, permitam-me dizer, um barulho forte, porque o vento, nestas alturas, assobia, arrasta as coisas, a própria ondulação do mar e a agitação faz barulho, mas o que é facto é que Deus falou e todas as coisas acalmaram. Deus aplaca a fúria dos ventos fortes. Deus abranda o poder destrutivo do mal. Porque Ele mesmo é o Criador Todo-Poderoso. Ele é o Senhor absoluto de todas as nossas lutas e aflições. Aleluia, irmãos. Graças a Deus que acreditamos num Deus assim. Deixem fazer-vos uma pergunta. Estão tensos com alguma coisa? Estão preocupados? Estão com algum problema? Confiem em Deus. Ele usará o redemoinho para vos fazer subir mais alto. Essa é a intenção. Não fazer-vos mal, mas fazer com que se cheguem mais perto dele. Vamos pensar em alguns exemplos que nós temos das Sagradas Escrituras. Vamos pensar, por exemplo, no caso de Jó. Querem maior tempestade que a que Jó teve na sua vida? Jó foi atacado económica, foi atacado familiar e foi atacado pessoalmente. Foi tudo. Umas coisas, ele ainda nem tinha acabado de se adaptar à primeira notícia, já estava a ouvir a segunda notícia negativa. Mas há uma coisa que na experiência de Jó nos deve chamar a atenção. É que Jó ficou firme. Jó ficou com a sua confiança inabalável. Jó não desistiu de acreditar que Deus era o Deus que ele conhecia. Lembrem-se, por exemplo, da viúva de Sarepta. Esta viúva nem sequer pertencia ao povo de Israel. Nem sequer estava, ou tinha crescido, ou tinha sido habituada, eventualmente, a ouvir as histórias de confiança e de ligação ao Deus que todo Israel acreditava. Mas foi para ali que Elias foi enviado. Havia tantas viúvas em Israel, mas Elias foi enviado para onde? Para a viúva de Sarepta. E o que é curioso, irmãos, reparem bem, ele chega lá, fala com aquela mulher, eles não se conheciam, e quando ele lhe diz, prepara-me um pão para comer, o que é que ela responde? Ó Senhor, mas eu só tenho um pãozinho que vou preparar para mim e para o meu filho. E depois vamos morrer porque não temos mais nada. E o profeta insiste, prepara antes para mim e vais ver o que te acontece. É curioso, irmãos, que aquela mulher que não era judia, que não tinha a vivência com Deus que o povo de Israel sabia, aceita o desafio. Ela tinha o seu filho ali a pedir-lhe comida, mas ela prepara o quê? O pãozinho para o profeta. E o que é que acontece? Nunca mais, enquanto houve fome,
faltou o azeite e a farinha naquela casa. Vamos pensar em Daniel. Quando Daniel é jogado na cova dos leões. Queridos irmãos, devo-vos dizer que não deve ser nada simpático. Eu não sei quantos leões lá estavam, a Bíblia e o Espírito de Profecia não nos dizem, mas eu sei que aqueles leões estavam com fome. E eles rugiam, e então quando eles viam o movimento lá em cima, já deviam estar habituados que de vez em quando era daquele buraco que vinha carne para eles comerem. Quando eles começam a ver movimento, devem imaginar, bem, vem lá comidinha fresca. Daniel é jogado aos leões. Daniel vacilou. Daniel gritou, clamou, barafustou com Deus. Não. Tanto quanto sabemos, Daniel confiou. O que aconteceu a seguir? Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões. E Daniel saiu ileso desta grande tempestade. Mas a sua confiança não foi abalada. Vamos pensar nos companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando são confrontados com a fornalha de fogo ardente. É curioso, irmãos, que se nós pensarmos um pouquinho, juntamente com estes 3 jovens, havia milhares de outros judeus, porque eles tinham sido todos levados cativos para ali. Mas só eles, os 3, é que ficaram de pé quando foi dada a ordem para eles se ajoelharem perante a estátua. Então, e os outros que acreditavam no mesmo Deus? Os outros que se diziam que eram seguidores de Deus, onde estavam eles? Estavam de joelhos dobrados perante a estátua de Israel, de Nabucodonosor. Mas aqueles 3 não o fizeram. E curiosamente ainda se viram para o rei e dizem ao rei, olha, nós temos alguém em quem confiamos e que, portanto, não vamos ajoelhar-nos perante ti. Mas ainda que ele não nos livre, mesmo assim, nós não vamos fazer. Isto, irmãos, poderíamos dizer que é prova de uma ligação, de uma confiança, de uma vivência com Deus, que os levou a confiar e a manterem-se naquele caminho. Ficaram firmes, não vacilaram. Pense, por exemplo, em Jonas, na história que acabamos. Jonas fugiu, mas Deus tinha um plano. Deus queria que Jonas participasse nesse plano. Deus queria que Jonas fosse e levasse aquela mensagem de arrependimento para que aquelas pessoas fossem salvas, como naquele momento acabou por acontecer. E aconteceu. Jonas vacilou, é verdade que sim, mas quando cumpriu e seguiu o plano de Deus, as coisas aconteceram como Deus queria que acontecessem. Vamos pensar em Davi. Quando Davi é eleito rei, é ungido como rei da parte de Deus. O profeta fez esse trabalho. E agora tem que andar anos e anos e anos a fugir de Saul, que o queria matar. Pensem comigo, se fôssemos nós, se calhar íamos reclamar contra Deus. Ó Senhor, então tu escolheste-me para ser rei e agora tenho que andar aqui a fugir, que nem os animais, a esconder-me aqui nas montanhas, nas grutas, sei lá, em todos os lugares para não ser morto. Então foi para isso que tu me chamaste, não era para ser rei, é para andar a fugir? Mas Davi não vacilou. E mais, quando Davi teve oportunidade para matar o rei, ele não o fez. Porquê? Porque era o ungido do Senhor. Davi sabia exatamente qual era a sua responsabilidade. Davi sabia exatamente o que podia e o que não podia fazer. E o que não podia fazer, ele não o fez. Podíamos pensar em Abraão, irmãos, quando Deus lhes diz, olha Abraão, eu gosto muito de ti, mas tu tens que sair da tua terra e da tua parentela. Para onde, Senhor? Para onde é que queres que eu vá? Depois vais saber. Um dia destes eu conto-te. Lá mais para a frente. Então para onde é que eu vou? Vai, segue. É fácil. Isso para mim era algo quase inconcebível. Mas Abraão fez, não duvidou. Podemos pensar em João. Irmão,
O que é que acham que João pensou quando estava no caldeirão de azeite a ferver? Eu não sei. Eu, sei lá, era capaz de pensar que ia virar torresmos ou qualquer coisa assim para alguém depois. Carne guisada, não sei, com os temperos à mistura. Mas João confiou em Deus. João manteve-se ao lado de Deus. Não vacilou. E o que aconteceu, mesmo com o azeite a ferver? João saiu sem uma beliscadura na sua pele. Foi por isso que ele depois foi mandado para a ilha de Patmos. Porque os seus inimigos viram que eles não podiam fazer nada. Portanto, o melhor era pô-lo fora de circulação, lá para onde as pessoas iam, mas nunca mais voltavam. Mas João nunca vacilou e foi nesta ilha que ele teve a poderosa visão que nos leva ao livro do Apocalipse. Queridos irmãos, como Deus é fantástico. Como as coisas más, Deus transforma em boas. Como as coisas que nos parecem destrutivas se tornam robustas, construtivas e positivas nas mãos de Deus. Bem, poderíamos falar de outros. Paulo, por exemplo, nas tempestades. Ainda é Paulo que se vira para os companheiros que estão no barco e diz: olhem, não se apequentem, ninguém vai morrer. Vamos ter que ir para a água, mas ninguém vai morrer. Confiem, eu sei do que estou a falar. Eu confio em alguém que me diz que ninguém vai morrer. Irmãos, poderíamos continuar a falar em experiências de pessoas que passaram por terríveis tempestades, terríveis redemoinhos, mas se mantiveram ao lado de Deus. Eu queria mostrar-vos, ou queria falar convosco em 3 coisas esta manhã. Primeiro é que Deus nos fala do redemoinho. Se nós formos ao livro de Jó, no capítulo 38, versículo 1, nós vemos uma afirmação direta, perentória, daquilo que acontece. Nós lemos Jó, capítulo 38, versículo 1. Depois podemos manter a nossa Bíblia aberta aí, porque temos várias passagens que vamos ler do livro de Jó. E nós lemos o seguinte: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de onde? De um redemoinho. É curioso, irmãos, nós temos nas Sagradas Escrituras alguns contrastes. Quando foi com Elias, que estava escondido lá na caverna, passou uma tempestade e Deus não falou da tempestade. Lembram-se desse episódio? Mas agora, com Jó, ele diz que depois disto o Senhor respondeu a Jó de onde? De um redemoinho. Portanto, o redemoinho nem sempre tem o fator destrutivo que nós lhe atribuímos. Redemoinho é, sem dúvida, uma tempestade. É uma tempestade ou são ventos destrutivos. Mas Deus pode falar-nos de dentro desses ventos e desses momentos destrutivos. Vamos agora ao capítulo 37, versículo 5, também de Jó. Nós lemos: a voz de Deus troveja maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Bem, eu não sei, irmãos, se... Deixem-me usar a expressão desta maneira. Se já ouviram trovões a sério. Um dos lugares, ou 2 dos lugares, onde eu ouvi trovões a sérios, um foi em África. Era cada trovoada que, sinceramente, até os pés tremiam. E o outro foi no Brasil. Também havia cada trovoada que assustava, dá vontade de meter debaixo da cama. A verdade é que Deus falou de onde? Com Jó. O que é que diz no Jó? A voz de Deus troveja maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos. Ou seja, a voz de Deus é poderosa, é forte, mas não é destrutiva. A voz de Deus não existe para destruir. A destruição que sobre muitos virá não foi porque Deus a delineou como tal, mas foi por uma opção daqueles que resolveram seguir caminhos que não eram os de Deus.
Se fôssemos, por exemplo, ao livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, diz-nos que a voz de Deus é como uma trombeta. Enfim, já é um som mais agradável. Agora, o que é facto é que nem o vento forte, nem o tormento mais violento abafa a voz do El Shaddai, a voz do Deus Todo-Poderoso. Deus seja louvado, irmãos. Nem a maior tempestade, nem o vento forte faz com que a voz de Deus possa deixar de ser ouvida. Jó atravessava um período de grande tensão. Ele passava por uma tempestade violenta na sua vida e, consequentemente, ele estava agitado em função disso. Mas o que é que Deus fez ao seu servo? Deus usou a tempestade para falar com ele. Eu ponho já aqui, antes de voltarmos a esse assunto, ponho já aqui uma pergunta. Será que no meio das tempestades que por vezes nos assolam, Deus não está a querer dizer-nos algo? Havia um pensamento, ou há um pensamento, irmãos, que nós devíamos ter presente. Nenhum de nós é perfeito. A Bíblia diz que não há um justo, não há um sequer. E às vezes estas tempestades têm o condão de que nós deveríamos ouvir a voz de Deus, porque Ele, do meio da tempestade, está a querer dizer-nos algo. Irmãos, esta foi a experiência de Jó. Vamos agora ao capítulo 42. Capítulo 42, ao verso 5. Estamos já no fim do livro de Jó, estamos já praticamente na experiência toda por que Jó passou, e nós lemos neste verso o seguinte: com os ouvidos eu ouvir a falar de ti, mas agora te veem o quê? Os meus olhos. Em outras palavras, aquilo que Jó estava a declarar é que toda a tensão, todo o redemoinho, todas as perdas, enfim, tudo de mal que aconteceu, lhe permitissem que os olhos pudessem ver a Deus. Sabem, queridos irmãos, por vezes nós centramos-nos excessivamente no mal das coisas e não nos deixamos abertos à voz e ao apelo de Deus. Concentramos-nos demais na tempestade em si do que na mão daquele que controla e que pode dominar todas estas coisas. Aquilo que Jó estava a declarar é que Deus agora, depois de ele ter passado por toda esta experiência, ele podia ver, porque a sua experiência até ali tinha sido uma experiência apenas de ouvir falar. Irmãos, eu quando penso neste verso, eu fico sempre algo incomodado. E vou-vos dizer porquê. Porque se Jó só de ouvir falar ficou tão firme a Deus, porque é que por vezes eu, que ouço falar de Deus desde que nasci, porque graças a Deus nasci num lar cristão, adventista, não tenho por vezes a mesma confiança que ele teve? Jó, na sua experiência, ficou tão firme só de ouvir falar. Quanto mais depois de poder ver Deus ao passar por todas estas dificuldades. Deveríamos, queridos irmãos, pensar que as tempestades não abafam a voz de Deus. E é também possível, completamente possível, que Deus esteja a falar-nos no meio do redemoinho em que estamos envolvidos. No meio da tensão, do problema, da dificuldade em que nós nos encontramos. Deus também nos pode querer falar. Mas às vezes estamos tão centrados no problema em si que esquecemos de olhar para a solução. Esquecemos de estar atentos à solução. Eu sugeria, queridos irmãos, que nos aquietássemos, que escutássemos o som da sua voz, que nos aquietemos, porque nós iremos ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. A segunda verdade, não menor que a primeira, é o que o Senhor manifesta-se no redemoinho.
Se nós fôssemos ao livro de Zacarias, capítulo 9, verso 14, nós lemos, eu vou andar um pouco mais depressa, o Senhor tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul. Noutra versão diz que o Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. São várias, portanto, as menções de que Deus nos está a dizer que fala através das dificuldades, através dos redemoinhos, através das tempestades. E o profeta Zacarias afirma-nos justamente isso. Ele é soberano. Ele marchará no meio das tempestades. Queridos irmãos, eu queria fazer uma afirmação que gostaria que nós retivéssemos. O caos é a matéria-prima para Deus se manifestar com toda a sua glória. Lembram-se quando foi criada a Terra? Como é que era? Diz-nos as Escrituras que a Terra não tinha forma, que era vazia, estava tudo desorganizado, era um caos. Mas Deus pegou nessa matéria-prima e criou a luz, os mares, a terra seca, as plantas, os peixes, os animais, o homem, a mulher, e um espaço tão belo, como diz a Sra. White, nunca o coração humano poderia imaginar. A verdade então é esta. Na tempestade violenta, na tensão mais forte, Deus mostra a sua majestade, manifestando a sua presença. Não esqueçamos, irmãos, Deus levou Elias ao céu num redemoinho, falou a Jó de um redemoinho, porque ele transforma a tragédia em bênção. O terceiro ponto é que o Senhor quebranta-nos a partir do redemoinho. Quando estamos no meio das aflições é que nós descobrimos as nossas fraquezas e incapacidades. Sabem, eu já disse várias vezes aqui deste lugar, acreditar em Deus quando as coisas vão bem é fácil. Não é nada difícil. Eu acreditar que há eletricidade porque olho para estas lâmpadas e elas estão acesas é difícil. Eu estou a vê-las acesas, sei que há eletricidade. Agora, desliguem o quadro lá fora e acendam as luzes a ver se elas acendem. Aí já posso pôr em dúvida. Não, elas não acendem, portanto não há aqui eletricidade. Acreditar em Deus quando as coisas são evidentes, são fáceis, quando a vida vai bem, isso é fácil, qualquer um faz. Agora, continuar a acreditar em Deus quando as aflições nos abordam, nos acontecem em nossas vidas, apenas nos devia levar a reconhecer e a descobrir as nossas fraquezas e incapacidades. Na tensão, nos momentos difíceis da vida, no momento de dor, das lágrimas, é que nós aprendemos melhor a confiar em Deus e a acreditar em quem Deus é e que sem Ele realmente nada podemos fazer. Quando Jó experimentou o redemoinho sobre a sua vida, ele pôde conhecer melhor a Deus e, como nós lemos no capítulo 42, versículo 5, ele disse: os meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Foi depois da tempestade que ele pôde ver a Deus. Jó estava a dizer somente isto: agora eu conheço o Senhor de verdade, porque eu antes só o conhecia de ouvir falar. Mas se formos no mesmo capítulo ao versículo 2, nós lemos que sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó disse que só quando estava quebrantado diante de Deus é que ele pôde reconhecer esta verdade. Também é muito interessante ler o que Jó declarou no capítulo 42, versículo 6, quando ele diz, depois de todas estas coisas acontecerem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza.
Outras traduções dizem: menosprezo-me a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Como sabem, um costume tido na altura, quando havia o reconhecimento de uma falta, de um pecado, um grande desgosto, a forma de ser manifesto para que todos os outros vissem e reconhecessem a situação era de envolver-se em saco e em cinza. Portanto, Jó está justamente a dizer isso. Menosprezo-me a mim mesmo e arrependo-me no pó e na cinza. Há aqui um aspecto que é curioso, irmãos. Nós ouvimos Deus dizer no início que Jó era justo, que Jó se desviava do mal. Mas Jó está aqui a dizer: arrependo-me no pó e na cinza. O que é que isto quer dizer? É que por muito perfeitos que nós sejamos, nós continuamos a ser pecadores. Por muito perfeitos que nós sejamos, por muito que tentemos fazer a vontade de Deus, nós continuamos a ser pecadores. E como tal, o que é que acontece aos pecadores? O que é que está dito sobre os pecadores? Não têm direito à vida eterna. A vida eterna só é conseguida através de quem? De Jesus. Pela sua entrega, pelo dom da sua vida para cada um de nós. Queridos irmãos, esta experiência quebranta o coração, esmaga o orgulho, deixando a pessoa completamente entregue a Deus. E é por vezes isso que nos falta. Em vez de nutrirmos, alimentarmos, fortalecermos outros pensamentos na nossa mente, como pensamentos de dúvida, por exemplo, nós deveríamos centrar-nos mais em Deus e permitir que víssemos as falhas que ainda temos e que eventualmente nos afastam dele. Marcos Witt, no seu livro Adoremos, ele faz esta afirmação que é interessante. Quando Deus nos quebranta, o seu objetivo não é destruir-nos. Ele quer destruir as atitudes incorretas que há em nós, para que assim a sua glória possa refletir-se por nosso intermédio. E eu acho que isto expressa exatamente aquilo que Deus quer fazer. Como barro nas mãos do oleiro, Deus quer moldar-nos com a forma que Ele deseja. Não que nós desejamos, não que nós queremos, não que nós resistimos para deixar de ser aquilo que éramos. Ele quer moldar-nos à sua semelhança. E nós continuamos a resistir. Queridos irmãos, a minha vida tem-me ensinado algumas coisas. E uma delas é que o quebrantamento leva-nos ao arrependimento. O arrependimento leva-nos ao perdão. E o perdão leva à liberdade. A liberdade proporciona-nos maior capacidade de amar. E o amor sempre nos leva de volta para a verdadeira adoração a Deus e ao sentimento de zelo pelos nossos irmãos. Em vez de nos fecharmos no que eu acho, no que eu quero ou no que eu penso, deixemos que seja Deus a fazer, a modelar o eu acho e o eu quero, a transformar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós achamos. Os redemoinhos na nossa vida, eles têm um propósito, queridos irmãos, é produzir transformação. Um exemplo que todos nós conhecemos, que de alguma forma ou já vimos ou fizemos nas nossas casas, são as pipocas. Temos ali um bocado de milho, vários bocados de milho, que jogamos aonde? Num recipiente, numa panela, qualquer coisa. Todos os lugares têm os seus hábitos próprios. E o que é que fazemos a seguir? Fogo. Aquecemos. E é quando elas estão quentes, o que é que se passa lá dentro? Começamos a ouvir uma série de barulhos e quando olhamos, em vez de milho, passamos a ter pipocas que tantos de nós gostamos. Mas foi preciso elas passarem pelo fogo, pelo calor, para se poderem tornar naquilo em que se tornaram. Mas mesmo assim, muitas, ou algumas delas, pelo menos, acabam por não se tornarem pipocas. E o que é que acontece a essas? Deitamos fora.
Não é verdade? Porque o que nós queremos é as pipocas, não é o milho, que nesta altura até fica mais duro e acabamos por deitar o milho fora. Queridos irmãos, a transformação das coisas e a nossa só acontece pelo poder do fogo. E eu quero terminar com uma ilustração. Gostaria que me acompanhasseis numa passagem que nós encontramos no livro de Salmos, no capítulo 83 e versículo 18. Salmos 83, verso 18. Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome do Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. A primeira pergunta antes da ilustração é: será que eu sei quem é o Altíssimo e o Senhor de toda a terra? Eu nasci na igreja, vivo a igreja desde tenra idade, mas será que eu sei e eu vivo o Senhor de toda a terra? O Sr. Alberto era um senhor que não era cristão. E, a certa altura, o médico chegou-se a ele e lhe deu uma notícia que nenhum pai gostaria de ouvir. Ele disse que o seu filhinho, ele era muito pequenino, estava condenado à morte. A primeira reação que Alberto teve foi de revolta. É compreensível, diríamos nós. Ele fica revoltado, não era aquilo que ele queria, ele amava tanto o seu filho. Mas agora começa uma luta dentro dele, revoltar-se contra quem? Contra a ciência, porque não encontra a solução, não encontrou a resposta para vencer a leucemia que estava a acabar com a curta existência do seu filhinho? Bem, talvez não. A ciência não tinha conseguido, porque revoltar-se contra ela. Ou revoltar-se contra ele mesmo e contra a esposa que não perceberam os primeiros sintomas daquela doença fatal. Bem, ele começa a pensar e acha que eles estavam tão atentos que não poderia, não era lógico revoltar-se contra ele mesmo. Será que deveria revoltar-se contra Deus? Oh, não, Deus não. Então ele nem acreditava em Deus. Ele não acreditava em Deus. A sua esposa, sim. Mas ele não acreditava em Deus. Não contra Deus ele não poderia. Porque ele não acreditava na existência de um ser supremo. O seu coração, a sua mente estavam cheios de ideias autoexistencialistas, sentimentos de superioridade, inclusive sentimentos de superioridade em relação à sua esposa, que era capaz de acreditar numa ideia tão absurda, tão superada, tão antiquada, que era acreditar em Deus. Já se sentiu alguma vez assim? Tão insignificante, tão impotente diante das circunstâncias adversas destes ventos contrários? O que é que normalmente fazemos quando todos os recursos humanos falham? Quando todas as coisas não nos são favoráveis, aonde é que nós vamos? A quem é que vamos recorrer? Porque nem a tecnologia, nem o racionalismo deixam de nos dizer que é impossível. Se viveu em algum momento esta situação, talvez consiga entender como é que Alberto se sentia perante este momento difícil. A verdade é que os dias passavam-se lentos, agonizantes, implacáveis mesmo, e poderíamos dizer até cruéis, porque nada conseguia fazer inverter aquela situação. O tempo, que na maioria das vezes simboliza esperança, era para Alberto um processo doloroso de ver o seu filho apagar-se, tal como se apaga uma vela quando termina a cera. A fé e a confiança que a sua esposa depositava em Deus em meio à dor eram-lhe ofensivas.
Porque ele era incrédulo, ele não sentia, não vivia nada daquilo que ela vivia. Num dia cinzento de outubro, ele viu os olhinhos tristes do seu filho amado. Como se aqueles olhinhos estivessem a dizer adeus, estivessem a despedir-se. Alberto não aguentou mais e caiu ajoelhado perto da cama. E pela primeira vez na sua vida, ultrapassando todos os seus sentimentos de superioridade, clamou pela misericórdia de um Deus cuja existência nunca tinha acreditado. E sabem que mais, irmãos? O milagre aconteceu. Nenhum médico foi capaz de explicar a recuperação rápida daquele garoto, nem a sua cura posteriormente. E hoje, Alberto louva a Deus ao lado da esposa e do filho. Sabem, queridos irmãos, as coisas com Deus são assim. Não são como nós achamos, como nos parecem. A sua existência e poder não dependem de eu querer ou não querer. Ele está acima dos preconceitos, das dúvidas, da incredulidade de todas as criaturas. Porque Ele é Deus. Por isso, simplesmente, Ele é Deus. Se as pessoas creem, muito bem. Se não, um dia, como disse o salmista, no versículo que acabamos de ler, de 83, 18, reconhecerão que só tu, cujo nome é o Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Sabem, enquanto estivermos aqui, teremos estes problemas. Nós sabemos disso, porque estamos avisados para eles. Vão sempre surgir redemoinhos em nossas vidas. A falta de dinheiro, a falta de companheirismo, os problemas familiares, as desavenças, perseguições, o desemprego, a doença, etc, etc. Mas nunca se esqueça, querida irmã, querido irmão, que Deus usa os redemoinhos para nos falar, para se manifestar e para nos quebrantar, de modo que nós possamos subir às alturas. Sabem, eu queria que lessem comigo Isaías. Isaías, e estou mesmo a terminar. Isaías, no capítulo 40, verso 31. Isaías 40, 31. Nós lemos algo que devia ser uma motivação e uma esperança para nós. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sabem, foi isto que aconteceu com Jó. E ele disse-o, e ficou registado no capítulo 19, 25 a 27. Porque eu sei o quê? Que o meu Redentor vive. E que, por fim, se levantará sobre a terra. Queridos irmãos, cremos nós nisto também? Mesmo no meio das tempestades e das dificuldades? É hora de o fazermos. É hora de a nossa fé ser manifesta. Que Deus nos ajude nesse objetivo.